Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso TatiCast. Eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai somar muito na sua vida. Meu nome é Tatiane Rodrigues e é um prazer ter você aqui hoje. Antes de apresentar a nossa convidada, vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e dê um like nesse vídeo. Hoje eu estou aqui com a Priscila Stefani, terapeuta sistêmica, autora de livro A Mulher que Rompe Padrões, mãe e palestrante. Ai, minha linda, muito obrigada por estar Ah, aqui hoje. obrigada a você, muito obrigada, um momento muito especial, e poderoso de falar que nossa história tem um grande poder, né, relacionado também às nossas raízes. Eu como nordestina também, mãe de 3 crianças, 3. 3 crianças e com uma história também com a raiz vinda do Nordeste aqui, com muitas mulheres, inclusive você. Poderosa, Que obrigada. linda! Então vamos já começar por esse lugar. Conta um pouquinho de quem é a Pri, de onde que você veio, nordestina, como que você chegou aqui, como que foi esse primeiro contato. Fala um pouquinho de você. Eu nasci em Juazeiro da Bahia, morei em Petrolina, no Pernambuco, por muitos anos. Vim do Nordeste para conhecer meu pai. Conheci com 10 anos e essa figura paterna sempre foi algo que foi minha ferida maior na minha vida. Então, com o decorrer do tempo, fui associando isso e sempre cuidando de mulheres. Hoje, como terapeuta, cuido de almas, inclusive entendendo melhor sobre os relacionamentos. Mas antes tive que cuidar de mim, dos meus relacionamentos, para então entender qual é a ferida maior dentro de cada mulher. Você acredita que muitas vezes essa ferida que a gente sente em algumas pessoas, tem muito a ver, você falou um pouco da sua história, Sim. com essa criança ferida do Sim, passado? sim. A terapia sistêmica, ela cuida da criança de dentro. Então, muitas vezes, nós que somos mães, a gente sempre está focado em evoluir o outro, a não repetir o padrão muitas vezes, mas a gente acaba repetindo porque as nossas feridas ainda está ali, latente. Então, muitas vezes, nossos relacionamentos na vida adulta levamos como figura ou materna ou paterna. Então, eu me relaciono com ou alguém que é figura paterna ou maternas nas atitudes, ou um homem agressivo, ou uma mulher autoritária, ou algo que eu vou lembrar da minha infância, que para mim o amor era natural, ser agressivo, autoritário, ou muitas vezes ausente. A rejeição hoje mesmo, né? E muitas mulheres têm isso como: ah, tá tudo bem, eu vou me dar, me doar, mas na verdade cada vez mais vazia de si mesma, porque quer preencher o outro. Então é Esse lugar isso. de rejeição, muitas mulheres elas se submetem a manter um relacionamento, a manter um padrão, porque é estabelecido pela sociedade que ela Sim. tem que se manter casada, e muitas vezes essa rejeição tá ali durante todo o trajeto do seu relacionamento. Como que você conduz esse perfil dentro da sua terapia? O comportamento vem diante muitas vezes a psicologia, ela é tratada num todo, Tá. mas quando a criança dentro ela está ferida, ela muitas vezes não quer ser exposta, então o adulto ele oculta. E aí na vida adulta você tem reações nas decisões, então o que seria isso? De relacionamento, eu vou decidir, eu quero um relacionamento com alguém, tá, eu vou definir esse alguém, mas muitas vezes não sou eu, é o que eu travessei na minha infância e trouxe para a vida adulta. Como seria isso? Nas atitudes, eu quero que meu parceiro seja o meu pai, eu quero que ele seja. Não, mas assim, se eu tive um problema com meu pai, como que eu quero que meu parceiro seja meu pai? Porque eu quero ser atendida como se fosse a minha figura paterna, eu quero ser Hum. aprovada pelo meu parceiro. Então eu necessito de aprovação. Como seria isso? Você não me elogia, você não olha para mim, olha os meus detalhes, então eu não estou segura, eu sempre quero que o outro decida por mim. Então muitas vezes eu olho para o meu parceiro e vejo a figura paterna, aquela criança vê. Então é involuntário, a ausência. Nossa. Então eu olho ele como uma carência. Por isso que muitas mulheres têm a dependência emocional e não sabem, porque não conhecem a si mesma. Então quando eu me conheço, eu não me coloco no outro, eu já sou. Então quando o outro é o meu parceiro, ele me acompanha, eu acompanho ele. Então os 2 conseguem unir suas forças e cura, mas quando os 2 estão feridos, eu vou ferir também.
Gente, e você acredita que 2 pessoas que estão feridas, elas conseguem em algum momento, ou você pode contribuir de alguma forma para que essas 2 pessoas feridas, elas se construem um lugar de cura? Sim. Como que isso pode acontecer? Quem ajuda quem? Você acha que a mulher ela consegue ter essa voz? Tá na Bíblia, né, que a mulher ela ali conduz seu lar, Edifica. edifica seu lar. Como que você acha que a mulher ela vem com esse papel ou você acha que tem que vir dos 2 ou alguém se salva primeiro para ajudar o outro? Infelizmente, a carga maior é sempre da mulher, porque a consciência então, como na Bíblia mesmo fala, a mulher é a auxiliadora do homem, mas também ela tem que ser sábia para conduzir a casa, e isso é pesado. Então, quando você não tem a sua autonomia intacta com as suas emoções, eu vou despejar aquilo que eu quero tanto no outro. Então, se o meu lar porque muitas casas hoje estão destruídas por conta do quê? Por conta que a mulher quer tá sobrecarregada, é muitas auxílio dela mesma para conduzir filho, casa e trabalho. Então o outro acha que: "Ah, eu estou provendo, então eu já estou fazendo demais". Não, dentro da sua casa também as emoções. Eu falo muito que a mulher, ela é a provedora emocional e o homem o provedor, tem que ir à luta mesmo. Só que quando um casal se une para que a felicidade reine, o outro, né, sempre tá querendo que: "Ó, você tem que me fazer feliz, tá? Não, eu tenho que estar feliz primeiro. Eu tenho que me entender para quando eu fizer você bem, eu não tenho essa dependência de você. Então, quando eu me conheço, eu sou gentil comigo, com as minhas emoções, eu consigo ser gentil com você, com as suas emoções. Então, o casamento hoje em dia não é uma modernidade, né? Ah, eu vou ser moderna e quero tudo fácil. Não. Então, quando eu estou bem individual, eu estou bem no conjunto. Então, é necessário sim os dois, o casal, estar atento a principalmente às emoções, porque se eu estou com a minha emoção intacta com o meu com a minha reação, não com a minha ativação. Eu sou mais ativa ou reativa nas emoções? Então, a minha decisão de ter alguém tem que ser muito, muito alinhado com meus princípios e com o que o outro quer me oferecer. Então, dentro de um relacionamento, quando é conduzido com regras saudáveis, que eu trago isso na terapia, se eu tenho regras saudáveis, o casamento ele tem que O ser que leve. são essas regras saudáveis? Esse seu comportamento ele não foi bom. Né, falar para o parceiro: "O que você vai fazer com isso?". Passar a responsabilidade e fazer com que sua vida esteja em movimento, não dependendo do movimento do outro Mas para se eu passo a minha responsabilidade para o outro, não, como que é? sua responsabilidade, vamos supor, o parceiro Dá exemplo, tá. ele mentiu para você, ele curtiu foto de pessoas, ele adicionou Muito gente, comum, né, muito gente? comum. Vamos É. falar aqui, vamos E aí você fala: "Ó, não aceito isso. Dentro do meu relacionamento, comigo mesma primeiro, isso eu acho uma falta de respeito. O que que você vai fazer com isso? Para que o nosso relacionamento flua com leveza, para que eu tenha segurança na sua parceria junto comigo". E aí você passa a responsabilidade para o outro. E aí é dessa resposta e principalmente da atitude dele que você vai falar: "Ah, tá coerente com o que eu quero". E a mesma coisa é o outro E se parceiro. não tá coerente com o que você quer, a pessoa responde assim: "Ai, pra mim Normal. funciona desse jeito, é É, normal". Como que a mulher se lida se posiciona. posiciona? Porque muitas vezes ela vai para esse lugar de insegurança, mas ela acaba aceitando e aquilo começa a virar o quê? Uma bola de neve dentro Sim, do relacionamento. sim. E acaba explodindo numa discussão, e acaba falando besteira e não sendo ouvida como ela deveria ser acolhida. Quando eu me acolho, eu entendo que eu sou prioridade. Quando eu olho para mim primeiro, eu me sinto segura e o parceiro ou ele corre, ou ele fala: "Eu não posso perder essa mulher, porque ela é rara, porque é difícil", e não é ser autoritária, é ser posicionada no seu lugar. Na terapia sistêmica falamos do campo. Então se eu estou no meu campo emocional, o outro ele não vai estar dentro do meu campo, ele vai estar no dele alinhando comigo. Por isso que, muitas vezes, a responsabilidade fala assim: "Olha, você vai continuar com isso? Tudo bem. Então, eu não aceito". Então a gente ou você finaliza, que muitas vezes é muito difícil para a mulher finalizar no momento, ou as minhas atitudes vai fazer com que eu não fique mais nesse relacionamento.
trabalhando, cuidando de mim, cuidando da minha autoestima, de quem eu sou, cuidando do meu corpo, da minha mente, porque o espírito, a mente e o corpo, eles precisam estar em conexão, porque senão eu sempre vou deixar que os vazios alheios venham sempre dentro de mim, e eu sempre vou estar cheia do outro e vazia de mim. E é o que ocorre muito hoje, as mulheres estão cada vez menor, se sentindo menor, poderosa por fora e diminuída por dentro. Então isso a cada vez mais deixa a gente dependente do outro. Você acha que muitas vezes essa mulher que é independente, que ela financeiramente está ali estabelecida, que a gente vê muito mulher de Sim, sucesso, empoderada, realizada, sim, mas desse lugar emocional parece que fica cada vez mais distante para sim, ela, né? Dela compartilhar com uma pessoa ali do seu lado que esteja ali no mesmo nível, ou se não está no mesmo nível, maior para baixo, é conseguir conduzir. Você acha que para essa mulher poderosa é mais difícil, assim, sim, esse perfil? sim. Por quê? Porque quando você é muito mais, hoje em dia Ela tá cheia dela, né, tá cheia de sim, mente, de corpo, de sim, espiritual. ela precisa de um homem que pegue nela e fale: "Ó, eu quero que você descanse". Porque muitas vezes essa mulher independente, poderosa, né, eu já estive nesse lugar de achar que: "Não, eu vou dar conta de tudo". Na minha primeira separação, inclusive, no meu primeiro casamento, eu estive nesse lugar. Eu Como que posso foi pra tudo, eu você? sou poderosa, eu sou dona de um estabelecimento, eu cuido, eu. E quando eu me relacionei, né, com meu esposo, eu olhei e falei: "Não, tem coisas que precisam ser alinhadas primeiro em mim, para ser alinhadas num todo". Porque colocar alguém no mundo como responsabilidade e com certeza colocar alguém que não é desse relacionamento, que hoje em dia muitos relacionamentos vêm de o homem tem parceiro, já tem filhos e a mulher também já vem com Tem uma fi bagagem. Então juntar a bagagem dos 2 dos 2. e ainda ter a sua própria bagagem um do outro, não é fácil. Então se eu estou alinhada comigo, quando eu olhei e falei: "Não, eu estou muito cansada". Cansada de dar conta de conta, cansada de dar conta de mim, de filha e de tudo. O que que eu vou fazer? Eu preciso de alguém que fale: "Ó". E aí eu tive medo, porque eu não quis, tirar o controle da situação, porque eu tive medo de amar novamente. Então quando eu olho e falo: "Espera aí, eu preciso um pouco desacelerar". Então eu preciso olhar para mim e entender de novo quem eu sou, porque eu não sabia quem eu era. Então eu era dependente de um relacionamento. Você acha que você se permitiu viver sua vulnerabilidade ali com Eu ele? permiti até um limite, porque tem limites. É. O outro, ele não pode, eu falo que a gente tem o medo tem odor e a felicidade cheira, né. Então quando a gente tem medo, insegurança, a gente atrai homens que são também, narcisistas, inseguros, e aí ele vai usar você para entender alguma coisa dele e depois descarta. Quando a mulher está segura demais, ela afasta homens fracos. Mas quando a mulher ela está no campo certo e no ambiente certo, na ambiência que ela consegue ser ela mesma, ela vai atrair o homem certo, que vai te dar segurança, vai ser seu porto seguro, porque você já é. Mas ela vai falar: "Calma, eu vou cuidar de você, você já cuida demais". Então a mulher que ela é muito independente: "Não, deixa que eu seguro a sacola, deixa que eu pego, eu me viro", porque sempre foi no automático. E quando vem alguém cuidar, a gente não aceita. Então por isso que tem que ter o Um equilíbrio, equilíbrio. porque eu vou olhar para esse parceiro e falar: "Eu vou deixar". Você se permitiu então e deixou Sim, ele cuidar de você. E como que foi pra você? Se você tinha essa autonomia, você tinha seu negócio, sim, você estava bem, como que foi pra você se permitir ser cuidada? Você vem de um lugar onde você não tinha pai, você vai venceu, sim. e depois que você vence, que você conseguiu, você se permitir ser cuidada. É como se você tivesse feito o caminho um pouco contrário, Sim. né, porque geralmente o homem ele tá ali do lado da mulher e juntos eles conseguem algo. Como que foi pra vocês? Não, eu consegui praticamente a metade da minha vida caminhando sozinha. E, lógico, a gente não consegue tudo sozinha. Tem pessoas e anjos que eu falo na nossa vida que conduzem a chegarmos num caminho, mas sempre mudamos o propósito. Então eu tinha uma rota, e essa rota foi ferida, e essa rota foi decepcionada, mas eu não morri nessa rota. Eu me suportei algumas dores para que essa dor trabalhasse para mim. Então eu falo muito: "Coloque sua dor para trabalhar para você, que você vai enxergar". Então eu olhei para essa nova oportunidade de relacionamento e falei: "Espera aí, tudo bem, mas
tem algumas coisas que precisam ser, eh, limitadas. Eu sou assim, aqui eu não consigo, porque é a minha essência. Ai, dá exemplo pra gente, Pri. As minhas o que que é a essência? A minha essência é a minha raiz. Eu sou uma pessoa que eu falo, né, eu sou teimosa em algumas questões, mas eu sou uma pessoa antes de ser mulher, esposa, mãe, eu sou a Priscila, eu sou individual. Então, quando eu decido fazer algo por mim, eu preciso analisar o meu ambiente. Então foi muito incerto para mim, porque quando eu olhei para o meu parceiro, eu falei: "Tá, ele é muito diferente de mim". Né, mais velho do que eu, mais um pouco são 10 anos, mas é mais velho do que eu. Eu olhar para alguém e falei: "Tá", fui muito julgada, Foi, como que fui foi pra muito você lidar julgada. com esse Foi, julgamento? eu já estava no meu nível hard de não tô nem aí. E quando você está nesse nível de entender primeiro de si, você olha e fala: "Quem viveu sua história? Foi você. Quem viveu seus medos, suas frustrações, o seu choro no oculto, foi você. Quem cuidou dos seus filhos, foi você". Então, quando o outro julga, ele está julgando as dores dele mesmo, porque a coragem do outro, muitas vezes dói na gente. Então, se o outro não tem coragem de seguir, se a mulher não tem coragem de seguir, pelo menos olhar e falar assim: "Eu vou te dar uma chance, mas se você pisar na bola, não terá outra chance, porque eu sei quem eu sou. Você vai perder, não eu". Então, amar hoje em dia é algo que é necessário você primeiro amar você mesma. Então, como a gente está falando da Bíblia, como eu vou amar o próximo se eu não amo a mim? Não tem espaço. Você não tem como você dar uma coisa que você não tem, né, como que eu vou dar amor se eu não tô Exato. me amando? A figura paterna é muito importante no relacionamento de uma mulher, porque ela olha para o homem com o primeiro homem da vida dela. E se isso falta, que nem no meu caso, faltou a ausência, eu vou olhar e vou falar: "Não preciso disso". E como que você cuida dessas mulheres que não tiveram essa boa referência, né, do paterno? Como que a gente faz? "É, eu não tive, e aí? Sim. Vai ser sou predestinada a me envolver com homens, Não. ai, que não vão ser essas pessoas tão legais?" O padrão, ele muda, minha gostosa. Quando o padrão muda quando você perdoa a si mesma. Então a gente vai na criança. Vai lá na criança, sendo adulta. Eu olho para minha criança, tem uma dinâmica que é muito poderosa dentro disso. Eu olho para minha criança, eu toco na minha criança e eu falo: "Eu estou aqui agora. Eu sou responsável. Eu banco agora as decisões. Você eu cuido, eu serei o seu melhor pai e a sua melhor mãe". Então como seria isso na prática, que é muito difícil de enxergar, mas quando você se cuida e se orienta para que as permissões, seja primeiro você, eu me permito viver em um relacionamento assim? Eu me permito estar num ambiente familiar assim? Porque muitos anos eu passei a entender que olhar para um homem e falar: "Nossa, eu vou me permitir ficar perto de um relacionamento assim, por quê? Por que eu me permito?". Então eu vi que era a falta do pai. Eu Tem tive muitas pessoas que vivem sim, muitas muitas. que não são funcionais, né, E é que muito forte. fere, que machuca, Sim. que vai Abuso. lá abuso, que diminui você na sua essência. Sim, A gente vê uma população ali muito nesse lugar de ansiedade, mais deprimido, né, devido a tantas coisas que já acontecem no nosso meio, esse lugar tão acelerado que a gente sim. vive, e aí vem esse lugar do se relacionar, né, e Por não isso que ter vem sempre a chama, ou é um chefe que vai ser parecido com alguém que vai te lembrar, porque o lugar da dor sempre vai causar. Se eu não vejo, se eu não enxergo para curar, a gente se cura olhando a ferida, a gente não cura lambendo ela. Então eu olho para minha cicatriz e tenho força. Eu não olho para ela e falo: "Ah, não, esse lugar aí eu tenho medo de entrar". Então, quando eu olho para minha infância e vejo as situações que eu já passei, olhando muitas vezes lá no Nordeste, meu padrasto muitas vezes batendo, né, na minha mãe, ela olhar para mim e falar: "Nossa, eu vejo eu me envolver nisso quando criança". A violência, mas eu olho para ele, né, hoje ele já não tá mais parte, não faz mais parte, mas eu olho para ele e falo: "Ele foi meu pai, ele foi minha figura paterna". Agradeço, eu honro o meu pai biológico, lógico, mas honrar nem sempre é amar. Quando alguém fala: "Ah, eu tenho que amar meu pai e minha mãe, eu sou obrigada", não, você não é. E quando você aprende, você direciona. Por quê? O meu pai, obrigada
porque você me teve, obrigada, É, através de você veio. Eu não consigo andar sem meu lado direito é, é. e nem meu lado esquerdo. Então meu lado direito é o pai, o esquerdo é a mãe, então eu consigo orientar, mas que você tem um lugar dentro de mim, e eu respeito isso, mas não preciso conviver. Assim é no relacionamento. Então muitas mulheres se apegam a isso como se fosse: "Ah, eu preciso ficar nesse relacionamento para provar algo a alguém". E nela mesma passa a vida e ela fica cada vez mais doente de si mesma e passa isso para os filhos. Eu já fui falando de dores, né, eu já fui casada 2 vezes, e no meu primeiro casamento eu fui traída. Como que você lidar Como que você conduz uma mulher a ela voltar para o seu padrão de se permitir viver novamente um amor depois de uma dor, de uma violência? Porque quando a gente é traída, a gente se sente tão diminuída, né, a gente se sente tão mal, parece que existe uma culpa dentro da E gente. por quê? E por quê? Porque sendo que o outro errou, Mas parece que né. fui eu que errei, Sim. porque Mas a se gente pergunta: "Aonde que eu errei para que aonde que eu você". errei, né, por que eu deixei isso acontecer? Por que aconteceu Sim. comigo? A mulher ela se coloca nesse lugar de culpa e é um padrão que muitas vezes não permite ela viver um novo amor, porque ela sempre vai estar nesse lugar de: "Eu posso ser traída Sim. novamente", esse lugar de confiar de novo no relacionamento. Eu tenho também já fui traída no primeiro relacionamento e quando você olha e fala: "Olha, tem coisas que eu me diminuo para caber naquela situação". E aí a gente se culpa e entra na confissão do outro. Então, Como como é assim? isso? Vai, fala. O outro fala e muitas vezes ele joga para nós uma responsabilidade, ou sexual ou emocional. "Ah, mas é porque isso, é porque aquilo, porque você não me deu isso, porque". Então, nunca é ele, porque a ferida dele é dentro da criança dele, aonde ele cresceu com pais sendo rejeitados, aonde ele cresceu sendo também rejeitado. Isso não anula o desvio de caráter, mas, direciona para onde vem a dor. Então ele sempre vai repetir isso com as mulheres. Nossa. Ele sempre vai fazer enquanto ele não olha e fala: "Espera aí, meu pai ele foi assim com as mulheres da vida dele, minha mãe foi assim com as mulheres, né, com os homens da vida dela, então por quê? Ou eu mudo o padrão, ou eu repito ele". Então quando você é traída, quando nós somos traídas, a gente não aceita nunca mais ser traída, mas a gente não pode ser traída por nós mesmas. Então a atitude de falar: "Isso aqui sou eu". Na íntegra, na realidade. Eu sou mulher, eu sou uma mulher que vou deitar na pior cama com você, e na melhor também. Mas se você fizer isso aqui com a rota e eu não estiver junto, meu bem, você não vai estar na minha vida mais. Então é poderoso falar, se posicionar. Não é fácil. Eu tenho uma paciente que ela passou por algo muito ruim, que foi onde ela foi traída, e ela descobriu a traição e logo em seguida ele ficou doente. E ela cuidou dele. Nossa. E ela descobriu essa traição e descobriu que tinha uma filha desse relacionamento. Nossa. E isso ela ficou muito, muito abalada e ela engoliu tudo e cuidou dele até ele morrer, até ele falecer. E na terapia a gente trouxe isso, eu não cuido de luto, mas, eu cuido da criança que ela não cuidou. Porque antes ela não era vista pelo papai e mamãe, então ela sempre foi muito independente, sempre se virava sozinha. E aí na vida adulta ela sempre quis o quê? Oferecer ela, sempre falando: "Olha, eu faço, eu estou sempre disponível". E o outro no lugar fala: "Tá bom, ela tá sempre me perdoando, então eu posso fazer o que eu quiser aqui sem eu ser quem eu quiser, porque sempre eu vou voltar". Então, quando ela se posicionou hoje, ela está totalmente, ligada a ela mesma, ela não aceita mais. E nesse novo relacionamento que ela tem, ela colocou limites, no qual não tinha, e ele se afastou por um tempo. Então, foram uns 2 meses, 3 meses que esse homem se afastou, depois voltou completamente diferente. Hoje ela vive um relacionamento saudável, com limites, porque o outro entendeu que o limite acabou, não é porque teve por tanto tempo, que não vai ter mais. Por isso que mulheres permitem e vai. E você acha que essa mulher que foi traída, ela consegue de fato curar esse lugar dessa dor, dessa traição? Nesse lugar de tipo assim, não, um lugar de medo, sabe, que a pessoa fica falando "Não", É uma angústia. é uma angústia, É. que eu vejo muitas vezes nas outras mulheres, que ela fala assim: "Não, vai me trair também", Sim, não né. confia. Não é essa falta de confiança, é a confiança quebrada. Sim, eu vou dar um exemplo meu mesmo. No meu relacionamento atual.
Eu estou há 7 anos e altos e baixos, como todo relacionamento, Todo relacionamento. ainda mais com filhos, porque juntando tudo são 4 crianças. 4? 4 crianças. Como que é? Você tem um? Ele tem o dele, eu tenho a minha, Hã. dos primeiros casamentos, e nós temos 2, um casal. E 4. 4 crianças. E você conduzir a criação dessas crianças, né, olhando, falando: Nós somos exemplos. Você gostaria que a sua filha, porque as nossas filhas, né, construísse um relacionamento igual você?" Então é colocar para refletir. E ele: "Não, imagina". Então é alinhando as atitudes, porque o homem ele vem de uma criação, a mulher também, mas eu vim de qual criação? Né, vim do Nordeste, minha mãe, ela deu o melhor dela, né, minha família deu o melhor dela materna. A parte paterna muito ausente, então fez a sua parte em determinado momento, mas eu segui sozinha. E aí você olha e fala: "Qual referência eu tenho?". Minha mãe nunca teve um relacionamento ali saudável, né, e que ela sempre foi ferida, e ela sempre foi machucada porque permitiu, por causa da ausência materna. Minha avó sempre autoritária, sempre mandona, nunca abraçou, nunca falou te amo, então a falta dela, então ela, no masculino, deixava o homem gritar, falar, tudo bem, porque para ela esse amor estava saudável mesmo não sendo. E hoje olhando para o meu relacionamento, o quanto que foi mudado todos esses anos, de olhar e falar: "Eu não aceito isso". É essa a minha condição. Então a sua condição qual que é? Então regras saudáveis dentro de um casamento é necessário, aonde esse é o meu limite. Não, nunca descobri nenhuma traição, nem nenhum dos 2 lados, graças a Deus. Mas a posição de enxergar que mesmo não tendo a traição, as atitudes também traem. Como? Quando eu não aviso, quando eu não falo ou converso com a minha parceira, quando eu escondo um negócio, quando eu falo alguma coisa, então isso tem que ser alinhado. Hoje, olhando para o casamento, eu falo: "Olha, isso aqui tem condição para mim, para você, tem? Ah, eu posso fazer. Tá tudo E bem?" se o outro não pode, como que a gente faz? Eu mudo minha rota, Por eu exemplo? cuido de mim. Tá. Principalmente dentro de um casamento onde tem filhos, eu me posiciono. Ou esse parceiro, ele segue junto, que é o meu caso, segue junto, ou ele espana e sai fora. Ou ele não aguenta porque é fraco, né, porque ele não teve uma figura paterna que falasse. O homem, ele é a força, a mulher é nutridora, a mulher, ela multiplica aquilo que é dado. Se você me dá rejeição, se você me dá grito, se você me dá algo que: "Nossa, eu tenho que me esconder", então eu vou multiplicar isso sem perceber. Mas se você nutre isso dentro de mim, nossa, vai ser incrível, porque eu vou a casa, ela é estabelecida pela emoção, a emoção vem da mulher. O homem, ele tá cheio lá, ele vai para o campo lá fora, mas ele volta e traz o resto. Não pode ser assim. Por isso que muitas mulheres está sobrecarregada, porque não consegue direcionar a dor. Então ela culpa: "Você não fez isso pra mim, você", então ela coloca a dor dela. Então se eu estou cansada e não consigo alinhar isso dentro de A mim, comunicação, a você fala que comunicação, falha? é. Então se eu falo: "Meu bem, olha só, tô cansada hoje, não tô muito, eu não quero conversar". Então eu vejo meu parceiro, ele tá muito bravo hoje, certo, então ele tá querendo ficar mais na dele, eu preciso conhecer meu parceiro para alinhar isso. "Ai, Pri, eu tenho uma paciente que falou que ela não dava, o namorado dela ela não queria que desse tchau quando viajasse, porque ela lembrava do pai dela, e ela não queria, e aí ela ficava insegura. Será que ele tá falando com alguém? Mas ele não me deu tchau porque eu não quis. Eu não queria, Pri, porque eu lembro do meu pai. Ele não queria dar tchau pra mim, porque ele não voltou mais. Então eu não, eu lembro, eu tenho isso na minha mente. Então essa é o trauma. Então eu olho para o parceiro e falo: "Tá, o que que eu tô despejando que é meu e o que eu estou dando que é meu também?". Porque qual é o meu equilíbrio na responsabilidade de um relacionamento? Eu preciso primeiro olhar para mim. Se eu tenho alinhado as minhas emoções, se não estão, mas eu estou caminhando para isso, eu olho para o outro e falo: "Tá, isso não é meu, isso é dele". Deixa, Isso é dele, ele não é resolve. meu. Se ele é grosso, autoritário e fala alto, "Por que você tá falando assim comigo? Não tô entendendo". Você volta a pessoa para o seu emocional, porque você não vai me atingir. Eu não estou assim, eu não te ofereço o meu pior. Então, vamos alinhar isso aqui?
Tem muito relacionamento que hoje em dia tá nesse lugar de Disputa. disputa, né, e é uma disputa que eu falo que não é para construção, Não, é uma disputa que mais, destrói, corrói do que cansativo. constrói. E aí a pessoa ela vai se alimentando desse lugar e às vezes é muito difícil de parte, seja o homem ou a mulher, neutralizar isso. Sim, Porque veja, você quer, fazer você quer seguir seus negócios, seu sim, marido tem lá a empresa, correria, tudo tão pesado, sim. né, e assim, ele não quer uma pessoa que vá e se coloque, Igual. confrontando, É. né, "Ó, segue aí sua vida, sigo aqui a minha e vamos seguir juntos", mas muitas vezes, ó, o meu serviço é mais pesado que o seu. A competição. É, eu tô muito mais cansada que você. Aí a mulher: "Ai, eu tô muito mais cansada porque eu tô em casa, eu cuido da casa, eu limpo, eu cuido das crianças". Sim, E é esse lugar dessa disputa que ninguém mais se entende. sim. Aí quando chega em casa, para tudo e fica Cada um no lá seu lugar, lá né, nas redes sociais, e é um padrão, é o novo normal, né. e não pode, né, tem que ter acordos. Entrou dentro de casa, são muitas crianças para olhar. Eu sei que um bebê de 7 meses vai demandar de mim na madrugada, e eu sei que meu parceiro vai acordar às 5 horas da manhã para trabalhar. Então eu vou acordar, né, emburrada, falar: "Olha, você tá vendo?" Não, porque eu decidi ser mãe novamente. Então qual é a minha isso é a minha responsabilidade, mas também a São minha acordos, são né. acordos. Então quando ele olhar: "Tá tudo bem com você?" "Não, eu tô cansada." "Então tá bom, então vamos contratar alguém aqui que cuide do bebê meio período." "Tudo bem?" "Tudo bem." Então eu também olho e falo: "Ele também não tá bem, então vamos entrar aqui. Você não tá bem? Vamos ter uma conversa. Tá tudo bem com você? É o nosso relacionamento." É reajustes. Então todos os dias é algo. Não é assim: "Eu casei e tô segura." "Ah, ele casou comigo, então eu sou a mulher perfeita, não preciso." Imagina, não. É uma construção aonde eu sempre estou dentro de casa cheirosa, arrumada, sabe, conduzindo o marido com carinho, com respeito, dando atenção no limite, não despejando a falta que eu tenho dentro de mim, né, muitas vezes no outro. Então muitas mulheres têm muito essa dependência de que o outro tem que olhar para mim primeiro, eu tenho que entender que ele tá num bom dia. Não, deixa eu olhar para mim, eu tô bem comigo? É. E aí o outro vai ser só um acréscimo na vida emocional. Hoje a falta emocional está muito, muito, perigosa, por isso que muitas mulheres, estão aí no né, entre o feminicídio, morrendo muito, e é por isso, Se dependência, submete, se né, submete a situações, a recusar. se coloca em lugares de estar vulnerável mesmo e estar disposta a tudo para se manter do lado de uma pessoa. Vejo pessoas que têm muita dificuldade dessa tomada de decisão, do rompimento, a falta de comunicação, Sim, a falta do outro também de querer se ausentar da sua sim, corresponsabilidade, né. Ele tem uma responsabilidade dentro do relacionamento, mas como você falou, eu promovo aqui para esse ambiente, eu sou o suficiente e até aqui é o meu limite. Essa questão cultural para mim pesa muito, né, esse lugar assim, do homem fazendo exercendo o papel de homem, a mulher exercendo hoje o papel da mulher e do homem, porque sim. muitas vezes a mulher ela vai para esse lugar, para eu me manter num lugar de escolha dentro de um relacionamento, eu tenho que ter dependência financeira, então ela tem que trabalhar. Sim. Eu tenho que, ir para o lugar emocionalmente estar bem, eu tenho que manter essa cura, terapia em dia, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que estar dentro do padrão estético Não que descansa. não descansa. Então aqui para a mulher, ela exerce esse papel de uma forma tão, agressiva com ela Sim. mesma e ela tem que exercer os 2 e o homem ele só precisa ser homem. E aí a gente vai para esse lugar de tanto peso. Por isso que muitas mulheres são mães de parceiros, são a mãe deles, e não olham para si mesmas. Então quando eu sou tem a mulher feminina, que qual é a mulher feminina? Eu trabalho, amo trabalhar, mas eu também consigo me cuidar, ter meu momento. Eu falo muito assim na terapia que quando você constrói o seu mundo, que aqui é seu limite, a sua barreira, ninguém entra na sua alma, só se você permitir. Então existe um bloqueio, não é um bloqueio para você se fechar para o outro ou para alguém, né, nas situações do trabalho ou na vida emocional, mas é para você se equilibrar. Ele pode entrar aqui? Ela pode entrar aqui? Não, não pode, aqui é muito seguro para mim. Então eu vou construindo a leveza, como é isso? Eu vou entendendo de que os meus pesos são os meus pesos, eu tenho responsabilidade, mas quando o outro coloca peso em mim,
Aí não. Aí eu paro e falo: "Espera aí, não tá legal isso aqui", né, precisa entender que o barco, se ele tá de um lado só, ele vai afundar, mas se os 2 estão remando na mesma direção, Então ali vira um motor. vira. Então eu vou conseguir estar leve aqui, para que eu consiga respirar com mais tranquilidade. Então, tá bom. Então eu sou mãe, mas também eu sou terapeuta, cuido de pessoas, de casais, de mulheres, mas também espera aí, eu também sou Priscila, eu também sou a Tati. O que que eu faço? Eu sou empreendedora, eu quero um parceiro, mas eu assusto, eu tenho um impacto, qual é a minha postura, né, mas qual é o ambiente que eu estou? Qual é o ambiente que as pessoas estão ao meu redor? Então, quando eu observo mais e absorvo menos, eu consigo silenciar a minha mente e falar: "Espera, agora eu vou agir com as minhas decisões". E aí eu consigo alinhar sempre o meu emocional ao meu profissional. Não é fácil, mas é uma didática. É todos os dias uma dinâmica. Eu acordei para vencer, eu acordei para vencer. Então, é todo dia olhar no espelho e falar: "Eu conheço, sei quem eu sou, eu faço isso. Eu não me maqueio para agradar ninguém. Eu não me maqueio para esconder feridas mais, porque eu já estou me curando. Então eu me maqueio para ficar bem comigo, para estar alinhada com o meu movimento, para estar alinhada no eu vim para cá, nesse movimento É. maravilhoso que é o seu trabalho. Então eu quero estar bonita. Então, mas eu tô bonita por fora ou por dentro? A minha alma está sorrindo ou eu estou só fingindo? Então fingir, hoje em dia, é a nova personalidade. É o novo normal. É. Então eu não Tem um monte preciso. de gente aí destroçada, um monte de gente Sim, corroída, relacionamentos falidos sim, e pessoas vivendo de aparência, sim. né, são pessoas que vão para o lugar de passar por situações que a gente fala: "É impossível essa pessoa que tem esse lugar, que tem beleza, que tem esse profissionalismo E olhar desenvolvido, para si. e não se Comparando a vida mexe", alheia. comparando, A né. internet hoje não é aquilo, os bastidores quem vive somos nós. Então quando somos transparentes, a gente, muitas vezes incomoda, porque a vida do outro, vamos supor, a vida da pessoa tá terrível, tá ruim. Aí ela vê aqui numa tela que a vida da pessoa tá legal, mas não é aquilo. Mas ela pode se inspirar naquilo, né, fala: "Nossa, essa pessoa passa a verdade". Então eu gostaria, não de ser igual, nunca vai ser, mas eu gostaria de entender melhor desse sentimento. Como? Me curando, cuidando de mim, olhando as minhas feridas, não transferindo, né, para o outro uma responsabilidade que aonde eu vou eu transbordo tristeza, raiva, medo, insegurança. Se eu fui traída, tá, espera aí. Ah, olha só, meu querido, já aconteceu isso comigo. Nesse campo aqui você não entra. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, não, confia em mim. Então tudo bem. E quando a gente fala, assim, que a gente acaba atraindo aquilo que está muito vívido na gente, você acha que primeiro, depois, assim, divorciou, você sofreu ali um abuso emocional Sim, ou uma traição, você acha válido passar, assim, um tempo nesse tratamento, nessa cura, até você conseguir se reconectar, ou você se permitir, viver esse novo, né, e assim você ir se curando dentro das possibilidades? Porque são 2 caminhos que eu sim, acredito ali que podem ser válidos, sim. né, você pode sim se permitir conhecer uma pessoa e se ir para E esse se lugar cuidando. de se cuidando, ou você: "Não, espera aí, vou segurar aqui, vou curar essa pessoa, vamos tratar primeiro". Eu falo que depende do luto. Hum, depende do trauma, Depende do luto que depende você da tá traição. de que você tá vivendo. Pegou no flagra, vamos É. ficar 3 meses sem se envolver com ninguém. Brincadeira. Quando você a traição por si só é algo muito doloroso, né. E quando você olha pra alguém que você teve um outro alguém dessa pessoa, né, um filho dessa pessoa que não tem nada a ver com isso, você cresce olhando e fala: "Eu não quero que minha filha viva isso", né. Então qual o exemplo que eu vou dar? Tendo um outro relacionamento. Quando eu me relacionei novamente, eu tive muito essa insegurança, né, como que eu vou transferir essa responsabilidade para uma menina, né, que não tem nada a ver com isso. Então eu preciso estar segura de quem eu coloco na minha vida, principalmente. Então quando você tem as 2 opções, dependendo do que você passou, eu estou preparada? Não, eu não estou. Mas eu posso me curar e vem alguém que é maravilhoso, e aí você fala: "Espera aí, eu preciso conhecer melhor, né, e vou me conhecendo, mas não despejando nele aquilo É, que não eu". botar essa responsabilidade no outro da No sua cura emocional, né. Sim.
Sim, essa minha paciente que hoje ela já tá seguindo as decisões dela e linda, ela falou: "Pri, eu quero", ela foi também casada, teve a traição, e ela olhou e falou: "Pri, eu quero dar uma chance pra essa pessoa", mas eu falei: "Mas você deu uma chance pra você? Porque você quer morar, quer casar novamente, mas você permite que ele cuide de você? Ele quer cuidar de você, permita. Não tenha medo, confie, porque se ele fizer algo que não vai ser compatível com o que você quer no momento, no agora, você vai decidir. É você que vai decidir com consciência se segue esse caminho, novamente repetindo o padrão, ou se você fala: "Não, agora deu e tá tudo certo, cada um vai cuidar da sua vida". Mas o que é difícil hoje para a mulher? Decidir. Ela não decide por ela É que a mesma. gente também não sabe, né, muito assim, ai, fazer ter esse lugar de escolha. Às vezes a gente fica tão metralhada, a gente é tão Sim, abusada emocionalmente em tantos fala a gente, porque toda hora existe sim. esse lugar de minibus. E aí você fala: "Meu Deus do céu, será que eu vou fazer uma escolha certa?" É só Mas tentando. É só é tentando e muita tentando. fé. Eu falo muito assim, né, para o meu marido, eu falei: "Olha, a gente tá se conhecendo há agora alguns anos atrás, estamos 7 anos juntos e, se conhecendo todos os dias, né, eu não gostei disso aqui. Ah, tudo bem, não gostou? Então consigo fazer. Porque: "Ah, mas se eu não fizer?" Tem consequência. Qual a consequência, né? Ou você vai perder a família, ou você vai perder algo na sua vida, você está disposto? "Não, eu não quero". Então eu vou, seguir outro caminho com você e a gente muda a rota. O casamento é isso, o relacionamento começa no namoro, aonde você vai conhecendo o seu parceiro e você vai falando ali, você vai observando. A mulher inteligente, ela não doa muito dela no primeiro impacto, porque ela quer muito. O primeiro encontro: "Ai, eu já quero mostrar quem eu sou, onde eu moro e tá tudo bem". Não, é ser silenciosa. Aulas com a Pri. Primeiro encontro, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar lá só observando. Se vocês agora entenderem que eu não tô perguntando muito, Estou só observando observando. e absorvendo nada. Eu olho sem julgar, porque o outro também vai ter feridas, o outro também ele tem medo. Muitas vezes o homem mostra, né, ele não mo ele mostra o poder, mas ele tem um lado vulnerável, né, então ele olha falando: "Como que eu vou ser vulnerável para uma mulher desse porte? Não, não posso". Mas também como que eu vou mostrar? Ninguém mostra quem é, a vida inteira. As pessoas se mostram nas atitudes. Ou no divórcio, viu, Ou no Priscila? divórcio, principalmente, verdade. Ou no No divórcio divórcio. você conhece quem é seu ex-marido. Isso é verdade, principalmente, infelizmente. Mas quando você olha e aprende com isso, você não deixa ninguém mais ferir você. Você não deixa as pessoas vão apontar o dedo, mas 3 estão voltados para ela mesma, sem perceber. Eu estou apontando, mas 3 estão voltados para mim. Então, se eu me enxergo, por que que eu vou olhar para aquela pessoa e falar: "Tá". Então, o espelho da vida dela, ela acha que é o espelho do outro. E tá tudo bem, porque quem vive na realidade é você, nos seus bastidores, no seu emocional. Eu falo que é uma costura, onde tem alguma ferida muito aberta e você vai costurando devagar. As pessoas se curam, né, se orientando, elas não se curam apontando, porque muitas pessoas iriam com certeza ser mais felizes hoje se olhassem para dentro delas, se olhassem para as feridas delas e não vivessem. Eu amo andar aqui, principalmente aqui, né, ambiente, né, lindo, olho mulheres e pessoas diferentes, falo: "Nossa, cada um com sua dor". Essas pessoas estão vivendo o quê, né. Então se uma pessoa, uma mulher é ignorante comigo, eu falo: eu já não olho e falo: "Por que que ela tá agindo assim?". "Ah, ela tem alguma coisa que tá ferida". Então eu olho: "Tá tudo bem?". "Não, né". "Então você não tá num emprego que você gostaria. E o que que você tá fazendo? Qual é a sua responsabilidade?". Então quando o outro não se conhece, ele transfere a responsabilidade para alguém, Ele ou tá o cheio de marido. dor, cheio de ferida e acaba ferindo É, e porque tá fazendo transbordando. é porque tá doendo tanto em mim que eu quero que a outra pessoa sinta essa dor, então ela vai Ela grita, fazer o outro sofrer, ela porque grita. tá doendo nela, assim: "Ó, se tá doendo em mim, eu vou te machucar ao ponto que você sinta o quanto que isso tá doendo em mim". Então ela vai te E aí atacar. ela transfere algo que é dela. Então se eu tenho consciência de que: "Nossa, a vida daquela pessoa é assim", não, não sei, porque eu não tô com ela para viver. Por que que eu tenho que falar algo que eu não entendo? Deixa eu olhar para mim,
Deixa eu olhar para as minhas feridas, para o meu relacionamento, para minha casa, para o meu trabalho, que aí o foco maior vai ser sempre eu. Então, muitas vezes vão olhar para você e falar: "Nossa, que poderosa, mulher incrível", mas só você sabe a construção que foi para se tornar alguém assim, para não é que ninguém vai ferir você, pelo contrário, mas você vai confiar. Eu confio. Mas essa pessoa vai e faz de novo, puxa, até quando isso? Então eu preciso olhar para alguma ferida que eu não olhei. E esse lugar de permissão, né, se você tá permitindo que isso aconteça novamente, é Sim. porque alguma coisa O padrão precisa se o repete, padrão se repete, alguma coisa precisa ser tratada. até que eu enxergue e anule isso dentro de mim. Não é que vai existir mais dor. É que nem o erro. Eu falo para as minhas filhas: "Você errou aqui, mas você não vai errar mais isso aqui. Então você vai aprender com isso aqui, certo? Vai errar novos erros. Amanhã você erra outro erro e vai aprender de novo. Não é que você não vai errar, mas é que vamos errar sempre, mas não podemos errar o mesmo erro. Se eu dei uma chance pro relacionamento, eu fiquei 9 anos casada, e eu dei uma chance pro relacionamento anterior e falo: "Tá, espera aí, eu nunca dei uma chance pra mim, quando que eu vou dar uma chance pra mim?". E eu não esperei muito tempo não. Então, meses depois eu já estava num novo relacionamento, mas eu ainda estava ferida, e isso é perigoso. Se você não cuida de você, você transfere realmente. Então eu via isso como: ele tem que ser o pai que eu não tive. Ele tem que ser. Não, eu tenho que ser. Nem meu próprio pai tem que ser mais, porque eu sei que eu aceito ele como ele é. Ele deu o que ele podia. As moedas que ele podia dar. E não é sobre valor, dinheiro, é sobre posicionamento. O que que eu aprendi com essa dor? Eu não vou voltar mais lá, porque me feriu muito. Então, muitas vezes, a mulher, principalmente, ela quer sempre voltar e ser vista por essa dor, para que o outro fale: "Olha, eu vim salvar você". Não, é você que vai lá no fundo do poço, vai colocar sua mão aqui e vai pegar nela e subir. Eu tenho que me salvar, porque no final sempre vai ser nós com Deus e as nossas histórias. Então, o que que eu estou passando? O que que eu estou transferindo no ambiente de trabalho? Onde eu piso? O que que eu estou falando? O que que eu estou falando para as minhas filhas? Que exemplo que eu estou dando primeiro para mim? É coerente o que eu falo e faço? Se é, então, com perdão É da porque palavra, dane-se os outros. é porque tem muitos homens que vivem num lugar de incoerência, né. Sim, Tem um padrão que mostra ali para o social, que é principalmente com maravilhoso. mães controladoras. É. E aí ainda por trás disso, são outras Sim, pessoas, né, sim. são pessoas diferentes do que mostra ser. O homem, quando ele tem uma mãe, na parte do homem, quando ele tem uma mãe que é controladora, que é manipuladora, que é exigente, que ela consegue equilibrar e escolher a parceira pro marido até, Aham. para o filho, ela fala: "Não, essa não serve, essa daqui também não serve, essa também não serve, porque nunca vai ser ela". E ela que quer muitas vezes estar no lugar. Por isso que o homem muitas vezes volta sempre para o lugar da mãe, achando que a parceira tem que ser igual à mãe. Exigente, falar as coisas, fazer, estar sempre ali disposta, e não é assim. Por isso que muitas mulheres hoje se colocam nesse lugar para agradar, e muitas vezes o homem não valoriza, porque ele pode não falar, mas ele valoriza uma mulher que é autêntica, que sabe quem é, que se posiciona. Não é que ele vai ter medo dela, mas ele vai ter medo de perder ela. Então, Porque ele é raro, é uma mulher de valor. uma mulher de valor, que é raridade hoje em dia. Então, hoje, as mulheres que querem algo sério, um relacionamento, que querem alguém que cuide, para cuidar também, ela primeiro está cuidando dela mesma, para depois olhar para o parceiro que ela escolheu, para o pai do filho dela, que ela escolheu e falar: não, eu tenho responsabilidade, não é um impulso. Então, hoje, quando eu reajo às decisões alheias, eu falo de mim. A minha reação tem uma intenção, né, então quando eu reajo a alguma situação, eu falo sobre eu mesma, minha Quem é a dor, minha personalidade, a minha dor, né, o que minha que dor. tá aqui dentro? Quando eu tenho essa reação, essa impulsão de dar essa resposta. Eu tenho que agradar quem? A não ser a mim mesma. Eu tenho, porque se você faz, vão falar, se você não faz também vão falar. Então, o que que eu faço pra mim? O que é importante? "Pri, mas isso é egoísmo?". Não, tenho pacientes que falam: "Mas eu vou estar sendo egoísta fazendo isso". Eu falei: "Você vai estar sendo egoísta se escolhendo? Por que você fala assim para o outro querendo falar não? Já pensou? Você fala sim para o outro e fala não para si? E aí você guarda sempre os seus nãos, e quando você tem que ir ali pegar um sim para você, você não tem, porque você já deu para tudo e todos.
essa oportunidade de todo mundo ser. Então quando eu aceito o outro como ele é, nu e cru, eu falo: "Não, espera aí, essa pessoa tá nessa prateleira aqui na minha vida, então eu coloco. Essa pessoa está aqui, eu estou no centro, eu estou no meu campo e eu sei que eu sou, mas cada um tem um lugar dentro de mim. Meu parceiro, os meus filhos, minha mãe, meu pai, cada um tem um lugar. E cada um com as suas atitudes vai permanecer nesse lugar? Não sei. Depende do que o outro faz pra mim. Porque se eu sou coerente nas minhas emoções, no meu posicionamento, eu não permito que ninguém seja diferente do que aquilo que eu quero Do pra que mim. você estabeleceu para você, muito bom. Deixa eu ver aqui que a gente tem algumas perguntinhas das nossas seguidoras. Em que momento uma mulher percebe que está vivendo para agradar o outro e deixa de viver para si? Quando ela anula as decisões dela da vida, quando ela deixa de ir num compromisso para que o outro: "Ai, olha, eu marquei um compromisso, eu vou desmarcar no final de semana porque ele tô conhecendo ele e ele, quer me conhecer e eu preciso, né, estar lá com ele, nesse lugar, porque ele me chamou, de última hora", então não. Agora falando do começo de relacionamento, né, tem gente que logo nesse começo, como você falou lá no início, você observa e não absorve. Sim. E aí já aprendi, hein, gente, já tá anotado no meu caderno. E aí a pessoa ela se anula muito, né, para fazer essa entrega de forma muito intensa para o outro. Então eu vejo que tem pessoas que deixam de postar fotos, que deixam de viver, que deixam de ir à academia, que deixam de fazer aquilo porque começou a conhecer a outra pessoa e ela não pensa mais sobre o que é importante para ela, é sobre o que faz sentido para o Sim, outro. E aí já começa um relacionamento distorcido, sim. né, errado. Porque eu vou me anulando. É, porque você já de primeiro impacto já se anula, Sim. então o que que tem depois disso, O outro dentro ele desse o homem ele relacionamento? observa, e É. ele é tão eles são tão inteligentes, assim, tem, pessoas que falam: "Ah, mas homem não presta", aí tem uma dor dentro. Eu vi uma reportagem da Cíntia Chagas, Hã. que ela colocou uma postagem assim: "Eu sou a mulher que não gosto de homem roncando perto de mim, eu não preciso de cobertor de orelha. Hã. Ah, eu sou a mulher que não quero essa pessoa, esse barulho de criança aqui, tá tudo bem". E eu comentei nessa postagem, falei assim: "Como terapeuta, eu enxergo que você pode ser a mulher que você desejar ser, mas a sua postagem fala sobre você, fala sobre a sua dor, né, ela fala o que você necessita dentro de você, porque senão você não casaria, você não daria chance para o amor", né. Ela casou, foi casada, depois separou, depois teve um novo relacionamento e isso é exposto, porque é uma figura pública. Aham. Então, quando você é alguém público, as pessoas vão observar e vão julgar muitas vezes. Mas e ela? Qual postura? Então ela fala da falta que ela quer. Ela quer uma criança, ela quer ser vista, ela quer ser valorizada, ela quer ser olhada, mas ela enquanto ela não olhar para a ferida paterna, principalmente, que é no caso dela, ela teve a ausência do pai. Então quando você olha isso, fala: "Nossa, eu consigo enxergar". Então eu vou entender melhor aqui. Eu não vou jamais, olha, podemos nos encontrar. Quando a fala muda, o contexto da postura da mulher, ela tem um encontro com um flerte, né, de um final de semana, alguém que ela quer muito conhecer, mas ela também tem um compromisso com a amiga. Então essa mulher, ela vai tirar o compromisso com a amiga dela e vai para ele. Então uma mulher poderosa, ela exala poder, mas não: "Ah, eu vou ser fingida aqui", não. "Olha, meu bem, eu tenho um compromisso já agendado, né, eu vou olhar, vou ver, não precisa dar satisfação, mas após esse compromisso podemos combinar um dia e a gente se vê, não tem problema". Então esse homem fala: "Nossa, ela tem vida após, né, isso aqui. Ela ela investe nela, ela é, E isso tem um valor, né. isso tem um valor". Vamos para a próxima. Por que algumas mulheres confundem sofrimento com como prova de amor dentro de um relacionamento? Tem gente que acha que prova de amor é essa dedicação absoluta, né, esse lugar de: "Ah, eu tô te entregando". É de pensar antes que ele faça. Eu penso antes e já É. ajo antes que ele fale pra mim o que precisa. É sempre estar Isso é pra, querendo tipo, agradar. querer cobrar depois esse lugar de cobrança, que depois vem em cima disso? Porque, assim, isso me dá direito de uma cobrança. Você Também. acha? A mulher que é autoritária, a mulher que ela quer
exigir, mandar, porque ela tem medo de ser ferida, então ela exige antes. Então, quando a mulher, ela exige, é autoritária, ela é posicionada, ela acha que ela é posicionada, mas ela está afastando esse parceiro. Mas quando eu coloco o meu feminino em jogo e falo com uma voz poderosa, eu tenho exatamente o que eu quiser, porque eu vou estar sendo eu, leve, tranquila, porque o outro não tem nada a ver com minhas Sem questões. excessos e sem essa cobrança dessa prova Eu de amor, posso né. fazer isso, eu não preciso te provar Faz todo nada, sentido. né, eu já estou com você. Como identificar quando a falta de amor próprio está influenciando nas escolhas amorosas? É, Tem muita gente que tem aí essa falta de amor próprio, né. sim, E a gente acabou de falar, né, esse lugar assim de, escolhe primeiro o relacionamento, depois o restante da vida. sim. Esse é o que é o amor próprio para você? O amor próprio é quando eu não deixo de pensar em mim, quando eu paro, né, eu falo: "Espera aí, deixa eu refletir a situação. Primeiro, eu estou bem com essa situação? Não, estou com um nó na garganta. Eu estou ferida. Espera aí, eu vou cuidar de mim mesma. Como eu cuido de mim? Não deixando de fazer o que eu gosto, não indo em lugares que eu gosto. Quando eu estou triste, quando eu estou chateada com algo, eu gosto de ir numa cafeteria, sentar, olhar as pessoas passando e ficar ali, olhando, observando. Ali eu relaxo, observo. Não vou deixar de, eu faço isso sempre. Antes de casar, no primeiro casamento eu já fazia isso. Por quê? Deixar de ser você, você coloca um peso tão grande dentro do outro também, que você acaba determinando para você mesma que a sua obrigação é sempre agradar e não ser vista por você primeiro. Então, quando eu olho para mim, é aquela questão, eu falo muito, você, quem é você para você? Quem é você para Deus e quem é você para o mundo? Você, esses 3, né, onde você se encontra? Você se importa com o que o mundo está falando? E quem é você? Porque se eu sei quem eu sou, eu não me importo com o que o mundo está falando. Agora, eu me importo com o que Deus pensa sobre mim. Eu temo isso. Então, eu direciono. Então, amor próprio. Primeiro, eu preciso estar bem com as minhas emoções e as minhas decisões. O que que eu preciso decidir? Um relacionamento não define quem eu sou, mas o meu relacionamento próprio define o que eu quero para minha vida, quem eu atraio, as amizades principalmente que eu atraio, o ambiente que eu frequento. Ah, eu quero um relacionamento, mas tá, você tá indo aonde? Qual o estilo de roupa que você está se posicionando? Isso não é julgamento, isso é postura, né. Um homem que é elegante, você acha que vai atrair um homem elegante, um homem que é posicionado com um estilo de roupa diferente, vulgar? Não, existe, você pode ser você em qualquer lugar, mas também você vai atrair aquilo que você está emanando, Muito principalmente. bom. Nossa, que sucesso essa entrevista hoje, hein. Pri, pra gente fechar esse episódio maravilhoso, nossa, foi Muito bom. impactante. Eu fiquei aqui só pensando, eu acho que eu deveria ter trazer meu caderninho para ter anotado tantas dicas que foi hoje. Eu vou mandar para você. Manda todas as dicas, eu vou assistir e reassistir esse episódio. O que que você falaria para essas pessoas que vivem, um relacionamento onde não está funcionando bem e ela quer salvar esse relacionamento? Só para a gente fechar uma frase final aqui. "Eu quero salvar meu relacionamento". Quando você tem consciência das suas emoções dentro de si mesma, cuidando primeiro da criança que existe dentro de você, das suas dores da alma, você vai começar a enxergar que ser gentil com você mesma, você vai entender seu parceiro, porque muitas vezes ele não vai falar porque não quer ser vulnerável ou não te preocupar ali do que está acontecendo, mas quando você olha para si e enxerga o outro com carinho, respeito também, você vai ter esse retorno. Não é fácil lidar com a gente mesma. Imagine lidar com as emoções do outro, alguém que você conhece seu parceiro, a mãe dele não conhece ele, você conhece. Você passa todos os dias ali. A mãe dele ama ele porque é a mãe dele, mas você ama por vontade própria. Isso já é a maior prova de amor. Não, então você não precisa estar se anulando para caber no outro. Isso é sufocante. Então, primeiro, alinhe as suas emoções. As suas decisões precisam ser primeiro internas da sua alma. Faça, vista a sua alma com alegria. Então, quando você acorda, você já está vencendo. E depois você determina o que é que vai acontecer no restante do seu dia. Mas quando você olha para dentro de si e sente um vazio, esse vazio não vai ser preenchido com o outro, vai ser preenchido com você, determinando sua dor,
num ambiente que tem que ser, direcionando esse medo, essa insegurança de ser traída muitas vezes pelo seu parceiro e confiar. Confiar primeiro em você. Depois você coloca as suas atitudes em jogo para provar que você tá destemida mesmo e Amém. confiante. E viveu esse relacionamento. Meu Deus, eu amei! Que sucesso! E esse foi mais um episódio do nosso TatiCast. Você gostou? Tenho certeza que sim. Envia aí, ó, para todo mundo esse episódio que tá precisando ouvir essas dicas para se relacionar melhor. Espero vocês no próximo episódio. Beijo, beijo!